Aqui, nós estamos passando por esse teste de estresse inédito em mais de 30 anos. Tenho confiança no Brasil de que vamos passar por esse teste de estresse incólume, vamos chegar ao outro lado e vamos realizar eleições em 22 e vamos dobrar essa quadra porque passa o país, mas é um teste. Olá, o Canal 1 Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje a chance, o privilégio de conversar sobre uma empresa, uma marca, um jornal centenário. Hoje nós vamos conversar com dois jornalistas que ajudam, comandam e orientam a feitura da Folha de São Paulo, 100 anos completados em 2021. Nós vamos conversar com Flávia Lima, editora de diversidade, ela foi ombudsman, foi repórter do jornal, e vamos conversar também com Sérgio Dávila, diretor de redação do jornal. E antes de começarmos, um recado: não deixe de se inscrever em nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. Antes de mais nada, Flávia, Sérgio, muito obrigado pela presença de vocês no canal 1 Brasil. E eu queria, ladies first, começar com uma pergunta para a Flávia. O que significa, Flávia, ainda mais aproveitando o seu background, a sua história como repórter de economia, né? Bastante experiente nesse campo, o que significa no Brasil uma empresa, uma marca centenária? Significa muito. Enfim, não é inédito, enfim, porque ela está acompanhada aí de algumas grandes empresas, né? Inclusive, no especial de 100 anos, né? Ao longo desse ano, a Folha vem fazendo entrevistas com representantes dessas empresas centenárias, mas são poucos, né? Sobretudo num país, enfim, que tem 200 anos, né? Você falar de uma empresa centenária é algo importante, enfim, relevante, significativo, sobretudo a uma empresa jornalística. Aí ainda mais, né? Assim, são pouquíssimas, né? Bem importantes. E aí, Sérgio, eu queria transferir para você o que significa o centenário de uma empresa jornalística no momento que a gente vive. Muitas pessoas definem o momento atual, certo ou errado, como o momento mais desafiador para a mídia, para a imprensa, desde Gutenberg. Então, o que significa fazer 100 anos nesse momento histórico para um jornal? Pois é, eu concordo, é um momento desafiador. Obrigado, Jaime, pelo convite para essa conversa. Obrigado a Flávia por estar nos prestigiando com a presença dela. Nós fizemos um grande levantamento quando do centenário da Folha, que foi no dia 19 de fevereiro de 21, e a gente segue na celebração desse centenário até fevereiro do ano que vem. Fizemos esse levantamento sobre quantas empresas centenárias havia no Brasil. E nesse levantamento vimos também alguns outros países. No Brasil, elas não passam de 100 ou chegam perto de 100, é muito pouco. Se você pegar um país como o Japão, claro, um país milenar, é muito mais velho do que o Brasil, mas tem milhares de empresas centenárias no Japão e algumas empresas centenárias na área de comunicações. No Brasil, então, são raras as empresas que ultrapassaram a marca dos 100 anos, mais raras ainda as empresas de mídia, as empresas de comunicação ou de jornal, e você conta nos dedos de uma mão, talvez não haja mais do que uma mão as que têm as características da Folha, que procura fazer esse jornalismo independente, não atrelado a nenhum grupo econômico, não atrelado a nenhum grupo de influência, que não o seu próprio leitorado. Aí sim estamos falando de uma aves rara, estamos falando de algo bastante inusual no Brasil, o que nos dá mais orgulho, claro, mas também mais responsabilidade, né? Não podemos falhar nos próximos 100 anos.
Então, a pergunta inevitável agora, Sérgio, é como é que se cria essa aves rara? Por que que essa ave rara chega a 100 anos? Como e por quê? Acho que é uma série de fatores, é uma tempestade perfeita no bom sentido, se a tempestade é um evento desejado. É, a Folha nasce de uma dissidência do Estado, que era o jornal da aristocracia paulista e paulistana. Ela nasce como um jornal voltado para o público trabalhador, para o operário. Ela começou a ser rodada, aliás, na gráfica do Estado, com papel emprestado pelo Estado e tal. Então, ela tem esse espírito que o saudoso jornalista Gilberto Dimenstein, que trabalhou por décadas aqui no jornal, definia como o espírito do imigrante. É um jornal voltado a essa parcela da população que faz, parcela da população que não tem tradição, herança, mas faz o país acontecer. Isso é verdade não só na era moderna da Folha, que eu considero que começou, de certa maneira, com a compra do jornal pela família Frias nos anos 60, mas certamente pelo projeto Folha, do começo dos anos 80. Então, essa era a moderna do jornal. Mas é verdade também em outros momentos. É um jornal que sempre foi provocador, dinâmico, tentou, antes dessa era moderna, ser independente em muitos momentos, às vezes não conseguiu, mas tentou, em muitos momentos, ser independente. Tentou, principalmente, profissionalizar o jornalismo. Então, hoje, a gente fala com muito orgulho, a Folha é um propagador dessa noção do jornalismo profissional, o jornalismo que segue uma série de regras de conduta, uma série de regulamentos até autoimpostos para entregar a melhor informação para o seu leitor. Essa tentativa de regulação vem, por exemplo, de Nabantino Ramos, que foi proprietário do jornal dos anos 50 e começo dos 60, que fez ali o que seria um pré-manual da redação, que hoje é um ativo bastante característico da Folha, bastante ligado à Folha. Ele fez o primeiro concurso público para a contratação de um jornalista, por exemplo. Ele publicava na primeira página do jornal: você quer ser jornalista? Ligue para esse número. E assim as pessoas ligavam e entravam. Eu vou dar 2 exemplos de jornalistas históricos que entraram para o jornalismo e para a Folha de São Paulo por esse concurso público criado pelo Nabantino e que segue até hoje. A gente segue fazendo concursos públicos na Folha. O Audálio Dantas entrou por esse mecanismo e o José Hamilton Ribeiro, que está vivo até hoje, 86 anos na ativa. O primeiro emprego dele na grande imprensa foi na Folha e foi respondendo a um anúncio desse. Então, eu estou me alongando na resposta, mas só para dizer que é do DNA do jornal esse ser essa aves rara. Nós criamos primeiro e seguimos sendo o único jornal com um cargo de ombudsman, com uma seção que se chama Erramos, publicada diariamente ou periodicamente, dando visibilidade aos seus erros, com mecanismo de avaliação, autoavaliação e avaliação do seu pessoal, um espaço muito delimitado e muito claro para o leitor se manifestar antes mesmo de existirem comentários no pé das matérias, né? Isso a Folha fazia quando o que existia era analógico. E com o cargo da Flávia, que é editora de diversidade. A Folha foi o primeiro e até agora o único dos grandes jornais a criar e ter esse cargo, em 2019, fim de 18, começo de 19. É um cargo que agora você começa a ver as empresas se preocuparem em ter uma seção, ter um responsável por esse aspecto da sua própria empresa, e o jornal vem fazendo já há mais de 2 anos. Então, esse pioneirismo, aliado a esse espírito inquieto, estão no DNA do jornal e eu acho que seguem fazendo do jornal essa aves rara. Flávia, eu quero te perguntar sobre a editoria de diversidade que você comanda agora, mas antes eu queria ainda dar um passo para trás para pedir a tua descrição de o que é a Folha Centenária, porque o Sérgio está no operacional, no dia a dia, dirigindo a redação, e você
durante 2 anos, teve uma posição privilegiada como ombudsman para observar o jornal. Que jornal você observou? O que é a Folha Centenária? A Folha Centenário, eu acho que é um jornal que responde a seu tempo, né? É um jornal que não envelhece. O que eu pude observar, enfim, durante os 2 anos, né, em que estive como ombudsman, é que, enfim, a despeito de todas as contradições e tal, é um jornal que está sempre tentando se atualizar e sempre tentando dar respostas para aquilo que os seus leitores, enfim, aquele tempo específico exige, né? Então, o Sérgio citou aí, por exemplo, a editoria, o cargo de ombudsman, a sessão de ramos, a própria editoria de diversidade, quer dizer, são todos exemplos que eu acho que são bem significativos de um jornal que está tentando sempre se atualizar. Como eu falei, a despeito de todas as contradições, enfim, erros, críticas, né, que se recebe de todos os lados, inclusive da ombudsman diárias, eu acho que é isso. Assim, a Folha, se você olhar para trás, quer dizer, olhando ali grandes momentos do nosso país, lá, direta já, quer dizer, a Folha fez ali uma escolha clara, né, de cobertura e de dar ao evento o peso que ele tinha naquele momento, e que uma parte da imprensa não percebeu ou não quis perceber. E mesmo agora, né, citando, por exemplo, essa questão da diversidade, é claro que isso ficou mais premente, sobretudo depois de eventos como a morte, né, do americano George Floyd, mas a Folha já vinha fazendo isso antes, o que é surpreendente. Quer dizer, a editoria de diversidade ela foi criada em 2019, né? Ela tem 2 anos. E antes, portanto, do evento George Floyd. Então, eu acho que é isso, caracteriza o jornal essa urgência, né? Essa necessidade de estar sempre respondendo ao seu leitorado, que é um leitorado que está também em constante mudança, né? O Sérgio citou o espírito imigrante, né? Quer dizer, hoje a gente pode citar o espírito mais brasileiro do que nunca, né? Essa necessidade de inclusão, né? Das pessoas quererem ser lidas e retratadas, e, portanto, lerem também, terem acesso também, né, a conteúdo jornalístico. Então, eu acho que é isso, é um jornal que está sempre em mudança, muitas vezes para se manter no mesmo lugar, outras vezes para se transformar. E o que a editoria de diversidade tem feito e como, eu gostaria também de ouvir a opinião do Sérgio depois sobre isso já se reflete no produto final? Tá. Enfim, como eu falei, né, a editoria ela tem 2 anos, e acho que um dos primeiros diagnósticos, e talvez o mais importante, é que a cobertura jornalística ela não refletia exatamente a sociedade na qual a gente vive. É uma sociedade, como eu falei, que se transformou e que tem aí uma série de grupos, né, querendo fazer parte, né, desse debate, dessas discussões, sejam políticas, econômicas, enfim, fazer parte de uma cobertura jornalística, e que eu acho que isso não está, historicamente falando, se a gente olhar historicamente, isso nunca esteve muito claro, né? Os jornais, enfim, sempre refletiram uma classe média, né? Uma classe média que no Brasil é formada basicamente por uma população, foi formada, né, por muito tempo, uma população que é basicamente branca, que é muito centrada no Sudeste, né? Enfim, essa era a cobertura jornalística feita pela Folha e por outros grandes jornais, né, aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas. E eu acho que então acho que o primeiro diagnóstico foi esse: olha, enfim, a gente precisamos ampliar essa visão e as vozes, né, que a gente ouve. E isso precisa também estar refletido internamente, né? Quer dizer, a gente, para produzir algo que reflita essa realidade,
a produção, o conteúdo também precisa ser feito, enfim, por essas pessoas, né? Então, a redação também precisa absorver essas novas vozes. E de lá para cá, eu acho que é isso que a gente tem feito, sobretudo tentando diagnosticar as questões, né? Então, a gente fez um censo, por exemplo, na redação, né? Um censo para identificar exatamente homens, mulheres, pretos, brancos, e por aí vai. E eu acho que o objetivo maior acho que o número 1, né, como eu falei, ter mais fontes, né, quando eu falo em vozes, né, as fontes ouvidas pelo jornal, elas precisam refletir esse Brasil, né? Os personagens que o jornal retrata também, né, precisam partir desse mesmo princípio, né, dessa mesma reflexão, e a redação. Então, para te dar aqui um exemplo prático, a editora de diversidade, ela participa de todas as bancas, né, de todas as contratações feitas pelo jornal, justamente com esse olhar, né? Quer dizer, a gente identificou ali uma questão e a gente sabe que precisa ampliar, como eu falei, esse número, essas vozes, e para isso a gente precisa ter mais negros, né, pretos e pardos, a gente precisa ter mais mulheres, a gente precisa e outras, enfim, outras denominações também. A questão religiosa é super importante para a Folha, né? E a cobertura, por exemplo, do segmento evangélico, muito relevante, cada vez mais relevante no Brasil, e que a gente sabe também, olhando historicamente, que essa cobertura jornalística não refletiu da forma como poderia, né, esse crescimento e essa população. E outras comunidades, a comunidade LGBTQIA+, e por aí vai. A ideia, Jaime, não é fazer um grande... Eu brinco, né? Sei lá, um retalho, né? Não é nada disso, é simplesmente ampliar um cobertor que era mais curtinho, entendeu? E por que isso é importante? E aí, já terminando aqui a minha fala, eu li recentemente um texto de uma jornalista africana, foi publicado pelo Reuters Institute recentemente, falando sobre diversidade. Ela dá uma explicação que eu acho muito fácil de entender por que essa palavra, né, que parece meio moda, enfim, por que isso é importante. E ela remete ali ao início da pandemia do coronavírus, então comecinho ali de 2020, a cobertura que começa a ficar cada vez mais forte, muito relevante para as pessoas se situarem, entenderem o que é, né, do que se tratava, o que é essa pandemia, enfim, o que a gente precisa fazer para se proteger. Então, coisas relevantes, né, que afetavam diretamente a saúde. E ela fala que os parentes lá em África, ela tem parentes na África do Sul e no Zimbábue, que eles simplesmente não davam bola. Falavam, não, isso não é nosso problema. Isso é um problema de pessoas brancas, né? E por quê? Porque a cobertura jornalística não incluía essas pessoas, enfim, nessa questão. Então, para eles, essa não era uma questão enfim, com a qual eles tinham que se preocupar. E aí ela faz essa defesa, quer dizer, diversidade é também uma questão de saúde pública, né, entre outras coisas, entendeu? Quer dizer, se você não inclui aquele segmento da sociedade na cobertura, ele entende que não tem nada a ver com o problema, nada a ver com isso, né? Então eu acho essa é um exemplo para mim importante, né, do que significa essa tal diversidade e por que ela é tão relevante. E Sérgio, como que essa percepção e essa ênfase na questão da diversidade tem influenciado a pauta do jornal e o produto final? Pois é um trabalho de Sísifo, é um trabalho de formiguinha. Embora a gente tenha começado antes, esteja já há 2 anos com essa prioridade, o racismo é estrutural na sociedade brasileira e a redação da Folha é um reflexo da sociedade brasileira. Então, é estrutural aqui também. É muito difícil você quebrar essas estruturas e implantar essa nova mentalidade na maneira de fazer o jornal. A gente vem fazendo aos poucos, mas ainda muito aquém do desejado, não por demérito da Flávia,
e da sua exiguíssima equipe, mas por um problema do jornal mesmo, como eu disse, um reflexo da sociedade não seria diferente dentro do jornal. Agora, a gente começa a colocar cunhas nessa realidade, interessantes até, a de que eu tenho mais orgulho ou fiquei mais bem impressionado foi justamente esse curso de trainees voltados pela primeira vez na história da Folha para jornalistas negros, que a Flávia coordenou. E eu sempre ouvi dos colegas, inclusive colegas em posições como a minha, e eu mesmo repeti isso, ou tinha isso internamente, que é muito difícil você encontrar jornalistas negros, profissionais negros para trabalhar na redação. A gente até privilegia, a gente gostaria, mas onde a gente vai achar? A gente eles não se formam, eles não estão disponíveis no mercado. Pois bem, a gente divulgou as inscrições para esse curso e a gente teve, a Flávia tem os números exatos, mas vou dizer que mais de 3.000, é correto isso, Flávia, inscrições? Na verdade, a gente teve cerca de 2.400 inscritos no total. 2.400 que passaram por uma peneira e viraram quanto no primeiro corte? No primeiro corte, cerca de 900, e aí depois, no terceiro corte, 66, e a gente acabou ficando com 18, o que dá mais ou menos 130 e pouquinhos por vaga. É mais rigoroso que qualquer vestibular da USP, por exemplo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que havia, então, quase 2.500 profissionais só esperando uma oportunidade para trabalhar no maior jornal do país, ou, enfim, mude Folha de São Paulo e mude curso de treinamento para jornalistas negros por outra profissão e outra empresa, e a realidade vai ser, se não igual, até em números superiores. Então, nós somos uma sociedade com mais de 50% de pretos e pardos. Há esses profissionais por aí, a gente só não sabe chegar até eles. Esse trabalho que a gente fez abre uma porta minúscula para essa realidade. E essa vai ser uma de milhares de portas que eu espero que a gente abra com a Flávia, com a editoria de diversidade, aqui dentro da redação. Então, na hora de você recebe ou pensa numa pauta jornalística e o seu ato imediato é ligar para uma fonte branca, masculina, hétero, eu quero que, com o nosso trabalho, a gente reveja essa inércia, essa atitude automática e comece a mexer aí também, porque aí você começa a pensar mais diversamente, fazer um jornal mais diverso e o resto é consequência. São pequenos, eu falei no começo e concluo, são pequenas ações de um trabalho de formiguinha, de um trabalho de Sísifo que o tempo todo é o momento, no dia a dia, é na hora a hora. Mas eu acho que a gente começa a mover o paquidermo, sabe? Começa a mover o transatlântico em direção a um porto mais diverso do que no começo da viagem. Eu queria também ouvir a opinião de vocês dois sobre o que significa fazer um jornalismo independente, crítico e apartidário num momento histórico, e não é só no Brasil, mas no Brasil a gente sente muito isso, de hiperpolarização. Ou seja, a ideia para setores à esquerda de que a Folha é um jornal, como eles definem, partido da imprensa golpista. Por outro lado, setores à direita que definem a Folha como a Foice de São Paulo, como um jornal comunista. Como fazer jornalismo crítico, independente e apartidário no cenário da hiperideologização e da hiperpolarização? Jaime, acho que se mantendo crítico e, enfim, apartidário. Isso que você falou, quer dizer, durante os 2 anos, né, em que eu me mantive como ombudsman, o que eu mais recebi, né, foi isso. Porque a Folha sei lá, é contra o governo, a Folha quer, sei lá, derrubar não sei quem.
E aí eu sempre, enfim, a resposta que eu dava era pesquisando, enfim, indo atrás, né, de colunas escritas há 20 ou né, mais anos, por outros ombudsmans, falando exatamente, que diziam exatamente a mesma coisa em outros contextos, né, respondendo, porque a Folha sempre foi atacada, né, e sempre foi acusada de pender por um lado ou para o outro, querer derrubar o governo de então, e por aí vai. E a minha resposta era sempre essa, olha, isso acontece, há 30 anos, né, o cargo de ombudsman fez 30 anos em 2019, há 30 anos que isso acontece, né, que essas acusações são recebidas. Agora, claro que eu acho que o momento é diferente, né? E aí eu acho que a gente está enfrentando aqui uma outra coisa, que são essas iniciativas, enfim, autoritárias, né? E que buscam deslegitimar ou descredibilizar, não sei nem se essa palavra existe, o debate. E aí é mais complicado, né? Eu acho que o que o jornal precisa fazer, continuar fazendo, né, é manter essa posição, como você falou, crítica, apartidária, enfim, se atendo à técnica jornalística, né, que é ouvir todos os lados, né, ouvir todos os lados e fazer uma boa apuração, mas tendo em mente que a gente enfim, está num ambiente que é diferente e que eu acho que, diante, né, como eu falei, de iniciativas autoritárias e que buscam, no limite, eliminar, né, o jornalismo, acho que a gente tem que fazer explicar para o leitor, sem dar ainda mais palanque, né, para o autoritarismo, tentar explicar, contextualizar, enfim, tentar para que ele entenda, né, o que está em jogo num momento como o atual, enfim, tão, como você falou, tão complexo, tão difícil, né, e por que é um momento diferente e único, né, na pós 88, né? Por que esse momento que a gente está vivendo é um momento singular, né? Digamos assim. Então eu acho que não há outra coisa a fazer que não o jornalismo, né? Ou seja, continuar ali explicando e contextualizando enfim, o que a gente está passando para o leitor, para que ele entenda e ele possa tomar ali a decisão, a posição que ele achar mais adequada. Para te passar a palavra, Sérgio, eu vou refazer a pergunta de uma outra forma. Qual é, então, o maior desafio no momento que a gente vive para o jornalismo independente, crítico e apartidário? Uma ótima pergunta. Eu acho que nós estamos... O maior desafio, do ponto de vista do pluralismo, é que nós estamos num dilema, num paradoxo, numa encruzilhada. Escolha a palavra que você achar mais adequada, porque é um pouco o que a Flávia falou, como você assegura a pluralidade de vozes quando parte dessas vozes quer fechar o jornal, quer acabar com a Folha de São Paulo, quer acabar com o jornalismo tal como a gente preconiza. Esse é o desafio. Nós estamos discutindo isso a cada dia. Nós seguimos comprometidos, até por ser uma cláusula pétrea do Projeto Folha, com o outro lado, os outros lados, dar voz aos contraditórios, por mais degradantes para a própria existência do jornalismo independente que eles sejam. Mas é um desafio. Precisamos manter o leme firme e enfrentar as ondas que estão em frequência, em tamanho cada vez maiores. O 7 de setembro é a próxima onda que está se avizinhando. Me falaram outro dia brincando, bom, mas vocês dariam visibilidade para um terraplanista? E eu respondi meio brincando, mas meio sério também.
Se um terraplanista quiser defender suas ideias na nossa sessão Tendências Debates, que é feita toda por pessoas externas ao jornal, eu sim emprestaria o espaço para ele escrever e até pediria que ele defendesse o terraplanismo e trouxesse provas, como fotos, por exemplo, porque certamente esse sujeito, esses sujeitos chegaram à borda da Terra e devem ter imagem para provar que a Terra é plana. Então, eu publicaria, provavelmente nós publicaríamos na primeira página do jornal as fotos do fim do mundo. Mas, obviamente, não apareceu nenhuma oferta nesse sentido e nem esse texto em questão. Mas eu acho que, voltando aos clássicos, né, a gente tem que também deixar circular as ideias ruins para que as ideias boas se sobreponham às ideias ruins. O problema é que as ideias ruins estão no poder nesse momento, estão comandando o país nesse momento. Elas venceram, pelo menos por 4 anos. Então, você deveria, mesmo assim, continuar dando circulação para as ideias ruins, você sendo esse jornal que defende o consenso iluminista, os direitos individuais, as liberdades individuais, a diversidade, como a gente falou há pouco. A minha resposta até agora, a nossa resposta como jornal tem sido sim. A gente deve continuar insistindo em trazer para a arena do debate democrático mesmo pessoas que querem negar essa arena, esse debate e a própria democracia. Agora, essa é uma resposta provisória. Voltemos a falar em 6 meses ou em 1 ano. As coisas estão se deteriorando muito rapidamente no país. É um momento muito delicado e muito complicado. Agora, independente, sim, seguimos independentes. Essa é a maneira de que sabemos fazer jornal, até porque eu aprendi do Otávio Frias Filho, mas também do irmão dele, Luiz Frias, que hoje é o publisher do jornal. É mais fácil você fazer jornalismo independente, porque é mais fácil você fazer jornalismo sem amigos e sem inimigos. Um jornal que tem a sua lista dos intocáveis e a sua lista dos que devem ser sempre criticados, ele torna a nossa profissão quase impossível, porque os intocáveis vão fazer besteiras que merecem ser noticiadas, e os que devem ser sempre criticados vão ter bons feitos que merecem ser noticiados. Então, desde muito cedo, eu estou no jornal há 28 anos e numa posição de comando há 11, pelo menos, ou 10, dependendo do cargo. Eu aprendi desde muito cedo que é mais fácil você fazer jornalismo independente, porque você não tem amarras. A primazia da notícia. É notícia, a gente publica, não importa a quem vá desagradar, a quem vai incomodar. É mais fácil fazer jornal assim. Redes sociais, um aliado ou um adversário? Não dá para qualificar redes sociais apenas como um adversário, de jeito nenhum. Eu vejo as redes sociais também como um aliado importante, um aliado para boas pautas, um aliado que faz com que a cobertura jornalística olhe para lados que, eventualmente, ela não olharia se não fossem as redes sociais. É um megafone importante, né, as redes, eu considero isso positivo. Então, a despeito de talvez, sei lá, o primeiro impulso seja responder, ou então olhar as redes sociais como adversários, né? Enfim, como jornalista, eu acho que não é nada disso, não é só isso. Entendeu? É claro que existe ali muito barulho, enfim, muita confusão e coisas, enfim, que não acrescentam, né, em nada e que fazem parte dessas ideias ruins aí, né? As redes sociais funcionam, né, também como um megafone dessas ideias ruins. Mas eu acho que tem uma parte muito importante, como eu falei, né, de dar voz a grupos, a pessoas, a problemas, a questões que o jornalismo não olharia se não fossem as redes. Então, eu acho elas bem importantes para a cobertura, enfim, para o que a gente está fazendo hoje. Né? São aliados importantes. Também para chegar, né? Os jornais também aprenderam isso. Para chegar no leitor, eles precisam passar pelas redes sociais. É incontornável. Né? Então,
Então, eu não consigo ver como algo apenas negativo. Não, acho que são aliados importantes também. Qual é a tua leitura, Sérgio? Tem uma palavra em inglês que eu acho que resume bem essa relação, né, que é frenemy, né, que é a junção de friend e enemy, amigo e inimigo. E as redes sociais e os jornais profissionais são frenemies por definição. Onde há a amizade, para seguir nessa palavra. De fato, como a Flávia falou, é um celeiro de pautas, de tendências, de debates, de comportamento ao qual nós não teríamos acesso ou seria mais difícil ter acesso se não houvesse essa mediação e principalmente essa divulgação que as redes proporcionam. Então, é muito importante que o jornal, que o jornalista beba dessas fontes, dessas redes sociais para desenvolver o seu trabalho. Elas são uma fonte importante de audiência. Então, um texto da Folha, um link da Folha que vai cair num Facebook da vida, num Twitter, ou enfim, em outras redes sociais, ele vai ter um posicionamento de audiência que é importante para o nosso modelo de negócio. Primeiro, porque dá divulgação ao que a gente faz, portanto, relevância, portanto, importância. Segundo, porque nós vivemos de assinaturas, cada vez mais principalmente. E o nosso modelo de negócio é você ler determinado número de conteúdo até o momento que você é instado a assinar o jornal ou se logar se você já é assinante. Essa divulgação proporcionada pelas redes sociais ajuda esse modelo de negócios. E onde que eles são inimigos? Eles disputam a mesma atenção que a gente disputa. O número de oferta de conteúdo para o nosso leitor aumentou exponencialmente desde a virada do milênio, mas o número de horas dele acordado continua sendo o mesmo. Ele tem 24 horas no dia, provavelmente das quais 16 ele passa acordado. E essas 16 horas às quais ele dedicava uma parte dela para consumir conteúdo, agora tem uma poluição de players disputando a atenção dessa pessoa. E o jornal é uma delas, mas tem também o Netflix, mas tem também o Facebook, mas tem também o Instagram e assim por diante. Então, eles são inimigos nesse aspecto, porque eles estão disputando a mesma fatia de atenção que nós estamos. E o aspecto principal, que agora começa a mudar por duas ações que eu menciono mais adiante, é o faturamento em torno do conteúdo, né? As redes sociais passaram uma rede no dinheiro dedicado à publicidade e levaram tudo o que conseguiram, que foi, em muitos casos, mais de 90% dessa verba publicitária. E agora eles começam a devolver ou a dividir um pouco dessa verba por duas ações. A primeira é regulação, como vem sendo feito na Europa, começa a ser feito nos Estados Unidos, começa a ser feito na Austrália, quebra de leis que tentam quebrar o monopólio, e o segundo é por financiamento que eles têm feito aí de uma maneira mais consistente ao jornalismo profissional. A Folha, por exemplo, hoje é parceira em algumas iniciativas, desculpe, tanto do Google quanto do Facebook. Então, há parcerias interessantes sendo desenvolvidas entre esses gigantes da Big Tech e o chamado jornalismo tradicional, que eu prefiro jornalismo profissional a tradicional. Então, essa noção de frenemy nunca esteve tão presente na nossa relação. E você tocou num outro ponto que me parece fundamental, que é a questão do modelo de negócios. Qual é no momento atual e qual será, num futuro não tão distante, o modelo de negócios para o qual migra o jornalismo profissional? Eu tenho isso muito claro porque é uma preocupação minha diária. O modelo de negócios há 30 anos, você sabe bem, Jaime, porque você já estava no jornal, eu também, era faturamento que vem da publicidade do jornal impresso ou da assinatura do leitor do jornal impresso.
Bom, 30 anos depois, a publicidade migrou em grande parte para 1.000 outros destinos, segue uma publicidade institucional ainda forte, mas ela migrou, ela está sendo mais disputada do que era há 30 anos, e o assinante do impresso virou minoria. Hoje, caminha para ser cada vez mais a nossa principal fonte de faturamento, o assinante digital, o assinante da versão digital do jornal. Hoje eles são quase 300 mil, mais os do impresso, juntando tudo, você tem 350 mil assinantes da Folha de São Paulo. O modelo de negócio que se desenha para daqui para o futuro próximo, é um modelo pesadamente baseado na receita vinda do assinante digital. É mais ou menos o modelo New York Times. Hoje eles estão perto ali dos 7 milhões de assinantes, dos quais mais de 5 milhões, quase 6, vêm de alguma modalidade do digital. Ali eles têm não só o jornal, mas também cruzadas, mas também receitas e newsletters voltadas para a paternidade e tal, mas a receita deles hoje é principalmente digital. O modelo deles é o que a gente procura seguir. Eu acho que esse já não é mais nem o futuro, já é de verdade o presente. Flávia, do ponto de vista do modelo de negócios, qual é a tua leitura sobre o que acontece hoje no mundo do jornalismo profissional? Bom, acho que seguindo um pouco o que o Sérgio falou, enfim, existe essa questão do jornalismo profissional estar cada vez mais centrado no leitor, né? Enfim, a gente tinha, como o Sérgio disse, há alguns anos, era, enfim, um segmento que se financiava de vários modos, né? Um deles, o principal, a publicidade era uma coisa muito importante, e hoje, enfim, como essa receita está sendo dividida entre mais pares, né? As grandes empresas de tecnologias levando uma parte importante disso, eu acho que o foco no leitor é cada vez mais forte nesse leitor digital, né? Como o Sérgio falou, a gente tem cada vez menos o leitor do jornal impresso, né? Um grupo cada vez menor, né, que lê o jornal impresso. Eu me incluo nesse grupo, e cada vez mais gente no digital. Daqui, né, de onde eu estou, o que eu vejo se o foco é o leitor, quer dizer, a gente não pode mais se dar o luxo de contar com um grupo pequenininho de leitores, né? Se a gente pensar, sei lá, até meados do século XX, a gente vivia num país em que metade da população, não sei exatamente o quanto, mas uma parte importante, relevante da população era analfabeta ou semi-analfabeta. E a gente precisa de um país cada vez mais bem informado, mais bem educado, que portanto, possa se interessar, enfim, por informação, consumir informação, né, que é tão relevante para, enfim, né, para a vida em sociedade, você saber o que está se passando ao seu redor, você exigir mudanças e compreender como as coisas funcionam, né, e por aí vai. Então, eu acho que se o foco é esse, se o foco é leitor, a gente precisa expandir esse universo e justamente olhando, né, englobando quem antes era meio que deixado de fora, né, dessa matemática, né, porque pelas condições aí que eu citei, e dois, porque se podia, na verdade, se vivia em outra, né, era uma outra época que se podia abrir mão de uma parte importante do leitorado, hoje não mais, né? Então, o que eu vejo, né, em termos de futuro para o jornalismo é ampliar o seu universo de leitores, né, e mostrar para esse universo o quão relevante ele é para a vida, né? Acho que é isso. Nessa questão, Sérgio, qual a importância da manutenção da democracia para o funcionamento do jornalismo profissional? Sem democracia não há jornalismo, né? É simples assim. O jornalismo chamado de quarto poder, chamado de watchdog, né? Guardião da democracia, é isso por um motivo muito simples. Sem uma, o outro não existe, ou pelo menos não existe plenamente. Veja
como foi fazer jornalismo durante a ditadura militar que houve no Brasil até ontem, né? É muito recente em termos históricos. A gente fez uma campanha chamada Democracia, justamente, no fim do ano passado, quando constatamos que metade da população brasileira não tinha nascido quando acabou a ditadura militar. Então, para essa metade da população, estamos falando aqui de mais de 100 milhões de pessoas, a ditadura militar é uma referência que você pode ou não ter aprendido nos livros escolares, na escola, ou ouvido dos seus pais, ou parentes, ou amigos. E sabe-se lá com que viés, né? Dependendo de como você ouviu essa história. Então, nós fizemos essa campanha cujo cerne era um curso online dado por um jornalista de divulgação histórica, que é o Oscar Pilagalo, aberto, gratuito, falando, veja o que foi a ditadura militar. Não acredite simplesmente no que você ouve, principalmente do que emanava do poder constituído então e hoje em dia, mas veja aqui com factualmente o que houve na ditadura militar. Então, milagre econômico não foi bem assim. A segurança pública era melhor, não foi bem assim. Não havia corrupção e escândalo de corrupção, não foi bem assim. Até que havia uma certa liberdade, você podia votar, não diretamente, mas podia votar, a imprensa, nenhum jornal fechou, não foi bem assim também. Então, nós desmontamos nesse curso, aula por aula, todos esses mitos criados de má fé em torno da ditadura militar, com essa constatação de que metade não tinha nascido. E o curso foi um sucesso, já passou de 100 mil pessoas que assistiram, e todas não, mas a maior parte abaixo dos 30 anos. Então, o objetivo nesse aspecto foi atingido. Agora, também é por dever de ofício nosso levar esse conhecimento até essas pessoas? Sim, é a definição mesma do jornalismo profissional. Mas é por noção de sobrevivência também, porque a gente sabe que, na eventual volta de uma ditadura, acaba o jornalismo profissional, acaba a Folha de São Paulo Independente e assim por diante. Então, para responder muito de maneira curta a sua pergunta, sem democracia não há jornalismo independente. Infelizmente, a gente está se aproximando do final aí do nosso tempo e eu queria mudar, como última pergunta para os dois, um pouco o foco, uma vez que a gente vem falando da Folha e do seu centenário. O Projeto Um Brasil procura muito discutir o país, quem somos. E eu queria ouvir de vocês, em posições privilegiadas, para observar o país a partir da atividade profissional que vocês exercem, quem somos? Quem é o Brasil e que momento a gente atravessa hoje? Pergunta muito difícil. Enfim, o que é o Brasil? Enfim, o Brasil são muitos, né? O Brasil é conservador, o Brasil é progressista, né? O Brasil são negros, brancos, imigrantes, pobres, ricos. Mas acho que o Brasil é um país que, enfim, com avanços e recuos, ele mostra que ele quer, enfim, o básico, né? Que é mais saúde, mais educação. Educação é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu fico vendo essa questão aí das universidades, sobretudo as universidades públicas, né? E o desmonte que elas vêm enfrentando nos últimos anos. Isso é muito preocupante, né? E eu acho que uma parte importante da população vem mostrando, né, o quanto a educação é importante. O Brasil é muita coisa, a gente tem que ter um olhar mais amplo e mais generoso, né, com relação ao nosso país, não achar que a nossa bolha representa, enfim, o que esse mundo chamado Brasil significa, porque não é verdade, a gente já viu isso nessas idas e vindas aí dos últimos 5, 10 anos. Mas eu acho, enfim, tenho ali um certo otimismo e acho que algumas coisas mais amplas, né, como eu falei, estão cada vez mais claras, né? Quer dizer, a maior parte da população acha que saúde, que educação são coisas muito importantes, são coisas relevantes. Eu também acho.
E eu acho que aí está um futuro bastante promissor, né? Então é assim que eu vejo o país. Muito boa resposta da Flávia, eu concordo com ela, obviamente. Eu acho que a nossa jovem democracia, né, se a gente pensar na redemocratização como marco fim dos anos 80, ela está passando nesse momento pelo seu principal teste de estresse. Há 6 meses eu diria que ela vinha reagindo bem. Hoje eu já acho que ela, obviamente, as instituições funcionam, né? Esse jargão que se convencionou dizer nessas horas, mas elas estão sendo testadas também, elas estão tendo o seu limite esgarçado. Eu acho que os poderes estão sob ataque constante e alguns reagem melhor ou pior do que outros, com mais rapidez e mais veemência ou não. Às vezes o prazo deveria ser menor e a veemência maior, nem sempre isso é possível, mas é um momento delicado, para resumir. Eu acho que o país passa por um momento delicado. O país e o mundo, né? Nós estamos chegando ao 7 de setembro, 199 anos de independência. Estamos chegando também ao 11 de setembro, 20 anos do ataque terrorista ao World Trade Center, no dia 11 de setembro. E veja que aqui nós estamos passando por esse teste de estresse inédito em mais de 30 anos. Tenho confiança no Brasil de que vamos passar por esse teste de estresse incólume, vamos chegar ao outro lado e vamos realizar eleições em 22 e vamos dobrar essa quadra porque passa o país, mas é um teste. E, do ponto de vista mundial, eu estava lá no 11 de setembro, por acaso, cobrindo para esse jornal como correspondente em Nova York. E eu lembro que semanas depois, na verdade dias depois do ataque, começou a se falar, a se bater o tambor da guerra, da invasão ao Afeganistão, porque o Talibã estava no poder e o Talibã dava guarida ao Osama Bin Laden, que era o idealizador do ataque terrorista. 20 anos depois, nós estamos assistindo esse mesmo país, o governo desse mesmo país, deixando o Afeganistão nas mãos do mesmo Talibã e saindo da pior maneira possível, pela porta dos fundos, de uma maneira bastante complicada para quem apostou numa mudança do país e para quem apostou, para quem os próprios afegãos que apostaram num apoio àquele país que então tinha invadido o seu país. Também é delicado esse momento do ponto de vista da geopolítica mundial. Então, eu tento ser, até por dever de ofício, um pouco otimista, mas não diria que essa é a melhor semana para exercer esse otimismo. Não podemos desistir, obviamente, não podemos esmorecer. Eu, certamente, gerindo uma redação de 300 pessoas, jamais farei isso, mas é preciso conceder que esse é um momento delicado no país e no mundo, principalmente no país, que é o que nos diz respeito imediato, né? Mais imediatamente. Voltemos a falar em um ano, Jaime e Flávia, para a gente ver se as coisas melhoraram ou não. Eu espero que sim. Não sei se um ano é uma boa... Eu não sei se um ano é um bom prazo, mas um pouquinho mais do que isso, quem sabe? Talvez um pouco mais, em 2. Voltemos a falar em 2 anos para ver se estamos numa situação melhor ou não. Bom, já fica então agendado o nosso reencontro aqui no Canal 1 Brasil daqui a 2 anos. Flávia, Sérgio, um privilégio poder conversar com vocês, poder ouvir as reflexões e as opiniões de vocês. Agradeço muito, muito obrigado pela participação de vocês do Canal 1 Brasil.